Eu interrompi até o vídeo porque eu estava ouvindo o louvor lá, mas vou dar continuidade aqui para vocês, tá bom? E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes os reinos e a glória deles. Lembra que eu parei nisso? E disse: de tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus, ó a resposta. Disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus o tu adorarás, e só a ele servirás. Oh, meu Deus, que coisa linda. Aí então, o que aconteceu no versículo 11, Mateus 4, 11, ó, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. O que vocês entenderam isso daqui? Então o diabo os deixou, porque Jesus venceu ele na palavra. Então, ó, não vou fazer nada do que você me mandou. Vai embora daqui, tem autoridade. E ele os deixou, porque não tinha como vencer. Não tem como vencer um cristão bem decidido, escolhido, mentalmente limpo. Não tem. O diabo pode fazer o que ele quiser. O diabo tentou me matar segunda-feira, filho. Pode perguntar pra minha filha aí, ó, desmaiando aqui, ó, me carregaram pro UPA. Ai, tá morrendo, pressão 5, pressão 6. Ai, vai morrer, tá tendo infarto. Eu falei: ah, Jesus, faz a sua vontade, eu tô aqui para te servir. Aí ele deu misericórdia para mim lá. Cara, essa experiência eu preciso compartilhar com vocês. Desculpa aí. Essa experiência eu preciso compartilhar com vocês. Eu fui levado no UPA, desmaiei aqui na minha casa, desmaiei aqui, caí na calçada, desmaiei aqui, eu vou filmar, desmaiei aqui, eu tava aqui branco, ela entrou correndo, desmaiei, caí ali no carro e fui levado lá pro UPA. Cheguei lá no UPA, desmaiado, mas só que eu estava desmaiado, eu só ouvia a voz, eu não conseguia abrir os olhos nem mexer com o corpo, minha cabeça caída, meu corpo caído, tudo assim, ó. Eu estava bêbado, aí embriagado com o Espírito Santo. Aí eu estava lá naquela situação e eu ouvia tudo. Põe ele na maca, você quer ir na maca? Você está me ouvindo? Você tá me... Eu não conseguia falar, você estava ouvindo. Aí os negros põe na maca, me deram uma pancada no joelho, aí eu senti dor nessa hora. Buf! Só a hora que eu senti dor. Não sentia dor, não sentia nada, não sentia meu corpo. Ó, e eu ouvia. Aí eu fiquei imaginando, cara do céu, será que quando nós morrermos, nós vamos pôr no caixão? E eu vi, nossa, eu não gostava dele não. Chegava perto do caixão. Eu não gostava dele não, esse pastor era muito esquisito, ele é muito debochado, eu não gostava dele não. Aí eu na beira do caixão lá, o nego falando, eu falei, cara, meu, pelo amor de Deus, eu vi um enterro de um cara que quando ele morreu puseram ele numa cadeira de terno, não sei se vocês já viram no YouTube, puseram numa cadeira ele no terno, eu quero ser enterrado assim, de olho aberto, para todo mundo ver. Para todo mundo chegar perto de mim e ficar com medo de falar mal de mim na hora, porque, cara, eu ouvia todo mundo falar, é muito esquisito, eu ouvia todo mundo falar, eu não conseguia abrir os olhos nem falar com ninguém, mas todo mundo falando, ele tá melhorando? Ele tá morrendo? O que ele tá acontecendo? A pressão dele tá muito baixa, tá 5 por 7, 5 por 8, 5 por 9, foi aumentando. E eu lá ouvindo eles falarem, foi engraçado. Aí eu fiquei fazendo, depois fiquei pensando, pô, será que a gente vai morrer e a gente vai ficar ouvindo as pessoas falar, coitado, ele era bonzinho, porque quando você morre, você é bonzinho, tá? Ah, ele era bonzinho, ele era tão bonzinho, ele ia na minha casa, me dava cesta básica, tá bonzinho. Eu falava, dava nada, ele dava um saco de arroz, um saco de feijão. Eu queria era comer carne, que ele pagasse a luz quando dá água, ele só pagou a cesta básica. Pelo amor de Deus, dia que eu morrer, não vai reclamar perto do caixão não, hein? Porque se eu estiver lá no caixão e eu ouvir você falar qualquer coisa, eu sou capaz de levantar e puxar seu pé, hein? Brincadeira à parte, Deus abençoe vocês. E vocês entenderam o princípio de todas essas ministrações. Eu vou entrar mais profundamente nos outros vídeos daqui uma semana. E aí eu explico melhor para vocês sobre essa luta interna, que está tudo na Bíblia, que eu tive que estudar para descobrir as leis. São 15 palavras contra 9. Então, 9 palavras tem que vencer dentro de você, que é os 9 frutos do Espírito.
15 palavras é frutos da carne. Cada palavra tem um sentido. Então, praticamente, são muitos vídeos. Para você, por que eu tenho que explicar isso para você? Porque essa natureza é sua, é minha, é humana. E nós estamos sendo transformados de natureza humana para natureza espiritual. Você vai nascer de novo espiritualmente. E quando você tiver essa natureza espiritual, cara, você vai ser a pessoa mais livre, porque eu aprendi isso. Eu tenho 35 anos. Por quê? Porque eu nasci há 35 anos atrás, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E dali para cá foi um processo de crescimento como criança. Era religioso, ia fazer voto nas igrejas, usava terninho, fazia tudo igualzinho, pegava florzinha, eu não vou falar o nome da igreja, pegava sal grosso, dei dinheiro, tudo que eu tinha para ficar rico, ainda estava tudo na cobiça da carne. Queria ser conhecido, transformava, porque eu vejo dentro das igrejas, sabe? Às vezes pastor que nunca foi chamado a ser pastor, sentado lá porque transfere os valores do mundo para o altar. Aí vai lá, fica lá, sentado lá com gravatinha, parecendo o rei da cocada preta, com o bracinho cruzado, orando. Aí termina, aí o pastor fala, vamos todos os pastores que estão aqui ungidos e escolhidos para estar orando pelo povo. Vem aqui todos. Aí todos vão lá orar para você e tal. Então eu via isso e me tornei um religioso dessa forma. E eu fui quebrando esses princípios dentro do meu coração, tá? Então esses valores eu fui diminuindo. E ainda estou no processo de regeneração. Eu não estou dizendo que todos são assim, tá? Estou falando que muitas igrejas são assim. Não todos não estou falando aqui mal de pastores. Eu estou falando que há muitos que eu conheço que são assim. Que eu convivi e hoje estão separados, brigaram com as suas esposas, bateram nelas, então eles estavam lá de fachada, porque transformação se dá através de conduta. Não teve conduta o suficiente para pregar o evangelho com as suas ações. Palavra, qualquer um sabe teologia. Atitudes, são poucos que têm, tá? Então observa as atitudes dos seus pastores, as ações dos seus pastores, como ele trata a esposa, como ele trata os membros, como ele é com as pessoas, se ele é íntegro, se ele é honesto, é esses valores que estão sendo amortecidos, sendo arrancado do homem e gerado à imagem do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. E nas próximas aulas eu vou entrar com muito mais profundidade para você descobrir a tua essência, assim como eu descobri a minha nesses 30 anos de evangelho. Quero passar toda a experiência antes de ir para a glória. Oh, aleluia. Deus abençoe vocês.